Nos meus mais de 10 anos de profissão, eu já vi muitas pessoas passando por grandes dificuldades financeiras, sendo que muitas vezes elas têm direito a receber benefícios do governo federal e muitas delas simplesmente não encaminham o benefício por falta de conhecimento ou por falta de informação. Por isso, hoje eu decidi começar uma série de vídeos sobre direito previdenciário. Vamos ter vários vídeos aqui no canal falando de BPC, LOAS, auxílio acidente, aposentadorias. A ideia é trazer um grande número de informações para que essa possa ser uma fonte de conhecimento e de informação para vocês. Então fica aqui comigo até o final e vamos conversar, porque conhecimento é a chave. Olá, meu nome é Melvin Quioqueta, eu sou advogado atuante nas áreas de direito trabalhista e previdenciário. Hoje nós vamos começar particularmente falando do benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS. E o meu objetivo aqui é trazer todas as informações que você precisa saber para encaminhar esse benefício. O BPC ele é um benefício que foi criado pelo governo federal lá no ano de 1993, para servir como uma garantia de renda estável para que as pessoas possam utilizar esse valor para moradia, alimentação e saúde para suprir suas necessidades básicas. E esse benefício, basicamente, ele é destinado para pessoas idosas ou que tenham algum tipo de deficiência e que se encontram em algum tipo de vulnerabilidade. O BPC ele é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já que esse é o órgão federal responsável por administrar assistência social e a previdência social. Mas o BPC ele não exige nenhuma contribuição para que ele seja concedido ao segurado. Mas então, quais são os requisitos para que alguém tenha direito ao BPC? Primeiro, nós temos que entender que o BPC ele é devido em dois casos específicos. O primeiro é o idoso, que é aquela pessoa que tem mais de 65 anos e que se encontra em estado de vulnerabilidade. E o segundo é a pessoa com deficiência e que também se encontra em um estado de vulnerabilidade. Então, os requisitos para que o idoso tenha direito ao BPC é ter mais de 65 anos e encontrar-se em estado de vulnerabilidade. E os requisitos para que uma pessoa com deficiência tenha direito é ter uma deficiência nos termos da lei e encontrar-se em estado de vulnerabilidade. Mas primeiro, para a gente conseguir entender bem quem tem direito ao BPC, nós precisamos esclarecer dois conceitos básicos, que são estado de necessidade e deficiência. De acordo com a lei, encontrar-se em estado de necessidade ou vulnerabilidade significa que uma pessoa não tem condições de exercer uma atividade que vai lhe garantir um sustento e, portanto, se encontra em uma situação de vulnerabilidade social e financeira. A lei, inclusive, ela traz um critério objetivo para determinar quem que se encontra em estado de vulnerabilidade ou estado de necessidade, que é basicamente aquela pessoa que, reunido a renda de todas as pessoas que residem com ela, não se tem uma renda superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Ou seja, se reunida todas as pessoas do grupo familiar, somadas as rendas dessas pessoas, e não se somar 1/4 do salário mínimo por pessoa dessa família, o que hoje, em 2024, significa cerca de R$ 353, significa que essa pessoa se encontra em estado de necessidade ou estado de vulnerabilidade. Mas como eu falei, esse é só um critério objetivo trazido pela lei, já que a Justiça estabelece interpretações muito mais flexíveis, entendendo, por exemplo, em muitos casos, que se encontra em estado de necessidade ou de vulnerabilidade quem recebe até meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Tá, mas como que se faz para calcular essa renda do grupo familiar? Bom, de acordo com a lei, a família ela é composta basicamente pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, pais, madrastos, enteados, e irmãos solteiros, filhos, enteados solteiros e os menores tutelados, desde que todas as pessoas vivam sob o mesmo teto. Ou seja, qualquer pessoa que não tenha esse grau de parentesco com o requerente do BPC, ele não deve ser incluído no cálculo da renda do grupo familiar e a sua renda deve ser basicamente desconsiderada desse cálculo. Também não integram nessa renda, para cálculo dessa renda do grupo familiar, pessoas que residam em outra residência, mesmo que sejam no mesmo terreno e mesmo que sejam parentes do requerente. E ainda, por exemplo, não integram esse grupo familiar para cálculo da renda do BPC, pessoas que, por mais que sejam parentes do requerente, residam no mesmo terreno, mas em outra residência, em outro imóvel. E aquelas pessoas que, ainda que sejam parentes do requerente, não se enquadram nas pessoas que compõem o grupo familiar, tal como avós, tios, filhos e irmãos casados, netos, sobrinhos e primos. Então, se faz um cálculo da renda familiar, somando a renda de todas as pessoas que compõem o grupo familiar, dividido pelo número de pessoas. Mas, ainda dessa renda somada dessas pessoas que compõem o grupo familiar, devem ser descontados gastos com medicação, fraldas, remédios em geral, benefícios recebidos por outras pessoas no valor de um salário mínimo
e ainda benefícios assistenciais temporários. Então tá, acho que esclarecemos o primeiro conceito sobre o que é o estado de vulnerabilidade. Passamos então ao segundo conceito, que é o conceito de deficiência. Porque normalmente quando as pessoas escutam o termo deficiência, elas tendem a se remeter àquelas pessoas que têm um tipo de deficiência física, que têm algum tipo de dificuldade de locomoção ou de movimentação. Mas a definição de deficiência que dá direito ao BPC, ela é bastante diferente na verdade. A deficiência que dá direito ao BPC é qualquer tipo de impedimento, seja ele de natureza sensorial, mental, física ou intelectual, que vai impedir a pessoa de participar em sociedade em condições de igualdade com os demais por um período mínimo de 2 anos. Ou seja, tem direito ao BPC aquela pessoa que, pelo menos pelos próximos 2 anos, não vai conseguir exercer uma atividade que vai lhe garantir o sustento porque tem algum impedimento de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. Por exemplo, a gente está falando do menor de idade autista, que obviamente não vai conseguir exercer uma atividade que vai lhe garantir um sustento, pelo menos pelos próximos 2 anos. Perfeito. Agora que a gente esclareceu esses dois conceitos, acho que ficou bem mais fácil da gente entender quem que tem direito ao BPC. Mas tá, eu acho que eu preencho os requisitos para ter direito ao BPC ou conheço alguém que preenche os requisitos. E agora, qual é o próximo passo? Bom, o primeiro passo, basicamente, é dirigir-se ao Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS da sua cidade, e fazer o preenchimento do Cadastro Único, também conhecido como CAD Único. Esse é o documento básico para a concessão do benefício e é nesse momento em que vai ser declarado todas as pessoas que compõem o grupo familiar e qual que é a renda de cada uma dessas pessoas. Por isso, se deve ter todo cuidado ao preencher o CAD Único. Se deve considerar que, se declarada uma renda que vai fazer com que a renda per capita do grupo familiar seja superior a 1/4 do salário mínimo, a pessoa provavelmente não vai conseguir obter o benefício, ou pelo menos, inicialmente numa esfera administrativa, no INSS, provavelmente vai ter esse benefício negado. Então tá, feito o preenchimento do CAD Único, está na hora de fazer o requerimento administrativo junto ao INSS. O requerimento pode ser feito diretamente pelo requerente, através do aplicativo Meu INSS ou através de um advogado de sua confiança. Deve-se reunir toda a documentação que irá comprovar que o requerente preenche os requisitos para ter direito ao BPC. No caso do idoso, por exemplo, ele deve reunir documentos que comprovem a idade, como certidão de nascimento, certidão de casamento ou um documento com foto, e ainda outros documentos que comprovem eventuais gastos com medicamentos e fraldas e outros remédios em geral. E no caso da pessoa com deficiência, além desses documentos reunidos pela pessoa idosa, ele tem que juntar laudos e comprovantes médicos que comprovam que ele tem esse impedimento de longo prazo. Ou seja, esse impedimento que faz com que pelos próximos 2 anos, pelo menos, ele não vai conseguir exercer uma atividade que vai lhe garantir um sustento. Reunido toda essa documentação e encaminhado o benefício para o INSS, vão ser marcadas uma perícia social e uma avaliação social, que são os momentos que o INSS vai determinar se essa pessoa tem direito ao benefício ou não. Tá, mas olha só, eu já fiz tudo isso que você me falou e o INSS negou meu benefício. E agora? Acabaram minhas chances? Eu perdi o direito ao benefício? Não, esse não é o fim da linha, com certeza você não perdeu o direito ao benefício de forma definitiva e você pode se socorrer da justiça. Então agora é hora de você contratar um advogado da sua confiança e recorrer à justiça para que você tenha esse benefício concedido. Já que nesse momento, na justiça, vão ocorrer novamente essa avaliação social e essa perícia médica, que daí vão ser feitas com profissionais de confiança do juiz ou da juíza, que daí novamente vão entender, vão determinar se você vai ter direito ao benefício ou não. E ao final de tudo isso, se tudo der certo, e é claro, se você preencher os requisitos, você vai ter direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Feita todas essas observações, acho que você já tem a informação necessária e suficiente para encaminhar o seu benefício sozinho ou através de um advogado de confiança e você está pronto para ter direito ao BPC Lu. Mas eu acho que existem algumas curiosidades que são bem interessantes do BPC, que vale a pena a gente ressaltar. O BPC, apesar de muitos se referirem a ele como uma aposentadoria que não precisa de contribuição, ele não é uma aposentadoria. Por exemplo, o INSS pode cancelar o benefício a qualquer momento, se ele verificar que os requisitos que ensejaram a concessão do benefício não mais estão presentes. Isso significa também que quem tem direito ao BPC não tem direito ao 13º salário. O BPC, inclusive, conforme está disposto na lei, ele é revisto a cada 2 anos para determinar se as condições que garantiram a concessão dele
ainda se encontram presentes na vida do requerente. Outra curiosidade, também bastante questionada pelo pessoal aqui no escritório, é se ele pode ser acumulado com outro benefício, tal como uma aposentadoria ou uma pensão por morte. E a resposta para essa pergunta é não. O BPC não pode ser acumulado nem com aposentadoria e nem com pensão por morte. E por fim, uma curiosidade que pouca gente sabe. A contratação de uma pessoa com deficiência não implica na perda do benefício de prestação continuada, sendo que a pessoa pode ficar até 2 anos recebendo concomitantemente a remuneração como aprendiz e o benefício de prestação continuada. Então tá, pessoal, busquei trazer todas as informações necessárias e suficientes para você conseguir ter deferido o benefício de prestação continuada, o LOAS. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal que vai vir muita coisa boa por aí. Até logo!